Bem-vindos a mais um episódio do Mais de Nós, um espaço onde exploramos o que nos torna únicos para além das nossas profissões. Aqui vamos conhecer quem está por trás da psicóloga Sofia Ramalho, revelando histórias, paixões e trajetórias que inspiram e conectam. Porque cada pessoa é sempre mais do que a sua carreira. Bem-vinda, Sofia. Obrigada, Filipa. É um gosto muito grande e aproveito para dizer que não sei se estou preparada para esta entrevista. Bem, eu acho que aqui nós estamos aqui completamente à vontade, numa conversa intimista aqui para te conhecermos melhor. E começamos assim com uma pergunta muito inspiradora, que é: quem é que mais te inspira, não é? Existem figuras dentro ou fora da psicologia que influenciaram a tua maneira de estar e de pensar esta profissão? Quem é que são essas pessoas? Dentro da psicologia, eu acho que a pessoa que mais me inspirou foi a pessoa que fez, enfim, que me fez pensar muito, quer nas dimensões da ética, da psicologia, quer no sentido humano de olhar para os outros, quer numa curiosidade imensa que este meu professor teve e que me influenciou muito no pensar sobre as coisas, pensar porque é que elas são de uma determinada forma, porque é que há autores que defendem determinado tipo de perspectivas e desenvolver aqui muito sentido crítico. E foi o professor Joaquim Luís Coimbra, portanto eu estudei na Universidade do Porto, e o professor Joaquim Luís Coimbra foi o professor que mais me inspirou, não só por isto, como pelo... Ele tinha um espírito quase de filósofo que incentivava a pensar, exatamente, nas coisas da ciência, mas com um sentido humano, com uma sensibilidade, com ética, com estética, e acho que isso teve uma influência muito grande no meu, enfim, na minha visão da psicologia para a frente também, sobre como é que eu me deveria comportar ao longo depois da minha experiência profissional, quer do ponto de vista da curiosidade em querer saber mais e pôr em prática, ler muito, não ler só sobre psicologia, ler sobre a vida, sobre o mundo. Até porque a psicologia é um bocadinho tudo isso, não é? Sim, é. E ele também era um professor que inspirava muito porque nos perguntava sempre sobre nós. E às vezes nós, quando estamos num grupo com colegas, psicólogos, falamos de trabalho e esquecemos-nos de perguntar sobre nós. E muitas vezes isso ajuda a desbloquear até a forma como nós olhamos o nosso trabalho, como resolvemos algumas das situações com que nos deparamos, como pensamos alguns dilemas éticos e também pensamos como o outro que está ali é um ser humano tal como nós e isto é também muito inspirador. Estava aqui a pensar que nós somos a nossa própria ferramenta de trabalho, não é? E, portanto, nós somos cruciais, nós enquanto pessoas, no nosso trabalho, não é? No nosso desempenho. Sim, eu acho que nós somos uma das... a ferramenta mais importante que nós temos no nosso trabalho, sem contar com a própria pessoa ou as próprias pessoas com quem estamos a trabalhar, mas somos a ferramenta porque somos a relação, somos a confiança que o outro pode sentir em nós, somos a base de segurança e de proteção que o outro possa sentir em nós, seja em que contexto for, e estejamos nós a falar de um contexto até mais individual, como mais em grupo, e somos de facto o principal instrumento. Não há teste de avaliação psicológica, programa de intervenção, ainda que seja para o desenvolvimento, que tenha uma expressão e um impacto tão grande como nós, enquanto pessoas, psicólogos, pessoas, cidadãos.
E no meio de todas essas características, a liderança também faz parte, principalmente para o cargo, não é, de bastonária. E a liderança também muitas vezes exige tomadas de decisões muito difíceis, não é? Que valores pessoais é que consideras importantes no teu processo de tomada de decisão e como é que pretendes aplicá-los como bastonária? Eu, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que ser líderes de nós próprios. E ser líderes de nós próprios implica também regularmos o melhor que pudermos e soubermos as nossas emoções, as nossas razões, enfim, e os nossos próprios comportamentos. E, portanto, se pensarem o que é que mais resulta em tomadas de decisão difícil, quais são as minhas características, eu acho que a primeira coisa que eu penso é pensar aquilo que eu tenho para decidir, tendo em conta aquilo que foram os meus valores e os meus princípios, aquilo que é a confiança naquilo que é também o meu conhecimento para apoiar as decisões, mas também não só a confiança em mim, mas a confiança também nos outros. Considero que sou uma pessoa ponderada, que não toma decisões precipitadas, mesmo quando as decisões têm que ser mais rápidas ou temos que tomar aquelas pequenas decisões de momento. Eu tento sempre considerar diferentes pontos de vista, às vezes penso e tento mesmo colocar-me no lugar dos outros e penso se eu estivesse no lugar daquela pessoa, o que é que ela me diria, enfim. E, portanto, neste domínio das decisões... Muita empatia, não é? Também muita empatia, sim, acho que é crucial. E a ponderação acho que é importante para nós não nos precipitarmos, acho que é essencial. E depois eu também gosto sempre de pensar que as decisões são uma espécie de uma pedra que nós atiramos para um lago, não é? Mas que vão ter sempre repercussões e eu gosto sempre de considerar os impactos das minhas decisões, da mais pequenina decisão, da vida do dia-a-dia, enfim, da vida familiar, às maiores decisões, por exemplo, quando nós estamos perante governantes, poderes, outros líderes, enfim, e isto implica de facto que um conjunto de valores estejam sempre presentes nas nossas tomadas de decisão. E um respeito, não é? Pelo impacto das decisões, isso é muito verdade. Todas as decisões que nós tomamos, mesmo as pequeninas e que se calhar parecem muito insignificantes, têm um impacto muito, muito grande, não é? Sim. Ou então podem ter um impacto em determinada pessoa, que se calhar pensa de forma diferente de nós, e é realmente muito inspirador nós pensarmos nisso. Eu tenho muito a aprender com isso, que eu sou uma impulsiva, e realmente é muito importante nós pensarmos sobre isso. E obrigada, Sofia, por me pôr a pensar também sobre isso. Outra pergunta aqui em relação a este equilíbrio, não é, entre a vida pessoal e profissional. Temos vindo a falar, antes de nós sermos profissionais, somos pessoas e que aquilo que nós somos e a forma como nós vemos a vida aplica-se na forma como nós trabalhamos. Que lições é que foste aprendendo ao longo da tua vida sobre o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? Acredito que às vezes não é fácil, não é? E se os psicólogos precisam de apoio neste sentido, não é? Porque lá está, nós acabamos por ser a ferramenta ou a ferramenta mais importante de trabalho e como é que nós conseguimos este equilíbrio? Pois, eu acho que há sempre uma coisa que é fundamental para nós também conseguirmos esse exercício de conciliação. Em primeiro lugar é estarmos apaixonados. Estarmos apaixonados, por um lado, por aquilo que nós fazemos, a nossa vida profissional tem que ser algo sobre o qual nós estamos apaixonados. Não quero com isto dizer que tudo é um mar de rosas, enfim, mas quero com isto dizer que há motivação, que há empenho, que há um sentido de propósito, que há um plano para se cumprir uma missão, ou seja, que há um trajeto para percorrer.
E isso dá força para fazer essa gestão da conciliação da vida profissional com a vida familiar, ou pessoal também. Por outro lado, quando eu falo de paixão, não é só pelo trabalho, também paixão pela nossa família, paixão, que no fundo é uma paixão pelas pessoas, e uma paixão também pela dedicação e pelo serviço aos outros, sejam o outro, a nossa família, os nossos amigos, ou a nossa profissão. Este é um tópico particularmente sensível para mim, porque sou do Porto, trabalho em Lisboa, portanto viajo muito de um lado para o outro. Tenho 3 filhas e isto significa muita azáfama e muita gestão familiar e profissional. E nesta minha rotina, obviamente muitas vezes também sou interpelada pelas minhas filhas. E os desafios da vida, não é? E os desafios da vida, não é? E aquilo que eu lhes digo sempre é que, para mim, a família inclui o trabalho, porque é uma família mais aberta, é uma família mais comunidade, ou seja, é uma família maior, mais larga, não é só a família de casa, não é? E como tal, eu sinto sempre que estou ao serviço dessa família. E isso também significa que, apesar de ser muito importante para a nossa vida profissional, nós estabelecemos de facto limites, e eu tenho limites, ou seja, ao fim de semana e em determinados horários que eu considero que são essenciais para estar mesmo com a minha família, seja a de casa, seja a família mais alargada, e eu tento não ter o telemóvel ao pé de mim. Claro. Tento fazer uma gestão do trabalho que eu possa ter, o trabalho que eu levo para casa, às vezes ao fim de semana, às vezes isso acontece, mas tento fazer uma gestão no sentido de que não interfira com momentos que são cruciais para a família. E vice-versa. Ou seja, quando eu estou a trabalhar, também tento manter o foco e a concentração para depois ter mais capacidade de gerir e não, enfim, tentar gerir aquilo que é, às vezes, o excesso de trabalho, que eu acho que nós todos vivemos esse excesso de trabalho. E o que é que eu faço mais? Eu gosto, por exemplo, de ler, gosto bastante de ler, tento que não sejam leituras muito técnicas, porque essas eu também já as vou tendo que as fazer ao longo do dia, e portanto leituras mais soft, mais suaves. Gosto de caminhar, gosto mesmo muito de caminhar. Gosto de contemplar, é uma coisa que as pessoas falam um pouco, mas eu tento aproveitar todos os momentos. Às vezes vou à varanda para apanhar um pouco de sol, uma varanda que é pequena, a varanda da minha casa, e gosto de ficar a olhar para o sol e tentar ver outros pormenores da paisagem que eu não tinha visto antes, sobretudo se for uma paisagem com horizonte. Gosto muito de ter acesso ao horizonte, e isso relaxa-me também. Claro. E é encontrar este equilíbrio que, pelo aquilo que eu percebi também, nós na nossa vida este equilíbrio vai mudando também, não é? Ou seja, por mais exigente, nós podemos ter mais exigências de trabalho numa determinada altura, ter mais exigências familiares ou de família alargada na outra, e portanto o nosso equilíbrio é no fundo dinâmico, não é? E vamos alterando e adaptando mediante aquilo que as exigências que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, não é? Eu acho que nós também vamos tendo necessidades diferentes ao longo da vida, não é? Por exemplo, uma das regras que eu estabeleci para estar com amigos, porque eu gosto muito de estar com amigos e tenho amigos que vêm desde a primária, agora não se chama primária, desde o primeiro ciclo, e aquilo que tenho feito é estabelecer determinados, e são grupos diferentes também, mas estabelecer determinado tempo para estar com os amigos, que não é muito, porque o tempo que eu tenho disponível não é muito, mas que ele aconteça, sim, que ele aconteça pelo menos uma vez por mês, todos os meses, não é? Quando eu digo isto, uma vez por mês, não é os encontros habituais do dia a dia, estou a falar de intencionalizar o encontro para o diálogo. Claro, claro.
Já tocámos aqui um bocadinho nesta questão e dos vários papéis que desempenhas, não é? És mãe, és esposa, psicóloga e agora candidata à bastonária, não é? Muita coisa. E lá está, todos papéis que unem uma grande paixão, não é? Pela vida, pelas pessoas, pelo serviço. Que práticas pessoais, aí no fundo já foste falando um bocadinho sobre isso, mas deixo aqui a pergunta na mesma, se quiseres complementar com alguma coisa, que práticas pessoais é que tu consideras importantes neste equilíbrio entre estes vários papéis, no fundo? Eu gostava muito de poder dizer que faço ou pratico desporto, por exemplo, mas não é verdade, mas gosto mesmo muito de caminhar, gosto de conduzir, gosto de ouvir música enquanto o faço e isso ajuda-me até, é como se caminhar ou conduzir me ajudasse a fazer fluir o pensamento e muitas vezes, se eu estiver sozinha, tenho uma espécie de soluções para dificuldades que eu possa estar a sentir, ou tenho novas ideias, novos projetos, e portanto eu acho que essencialmente acrescentaria isto. Também gosto de escrever. Eu, quando era mais nova, há uns anos atrás, escrevia poesia, gostava muito. Agora não tenho muito tempo para escrever, portanto não tenho escrito poesia, embora goste muito de ler, por exemplo, livros de poesia. Mas de vez em quando tenho ideias e gosto de as colocar num papel. Às vezes andam para lá não sei quantas folhas soltas escritas, metidas dentro dos livros, aparecem por todo lado. Depois também é engraçado quando vou pegar em livros que já mexi para ver qualquer coisa, porque eu tenho uma boa memória visual, então vou procurar algo que eu sabia que estava ali, que era importante para alguma coisa que eu gostasse de partilhar. E depois aparecem-me essas folhas no meio dos livros. E já houve assim uma folha encontrada e que de repente, é mesmo isto, agora sou Sim, mesmo parecem respostas para coisas que eu estou à procura naquele momento, que é curioso, sim. São estas coincidências bonitas da vida. Bem, tenho mais uma pergunta difícil e outra já é mais simples. Mas existem momentos em que duvidas de ti? E como é que trabalhas essas dúvidas? Sim, existem muitos momentos em que duvido de mim, eu não diria de mim inteiramente, mas em que tenho dúvidas se o que eu fiz foi o melhor, se o que eu pretendo fazer vai ser o melhor. Penso sempre mais muito nesta perspectiva do outro. Se aquilo que fazemos de facto vai ter algum sentido para alguém, não é? E portanto, isto implica, e sobretudo neste meu percurso profissional, que foi assumindo alguns cargos de coordenação e de liderança, pode ser desde a coordenação do projeto ao momento em que estou agora e àquilo que é a minha liderança atual, mas em todos os momentos eu me questionei se estou e duvidei de que eu pudesse inclusivamente ter tudo aquilo que eu precisava de ter para o exercício destas funções de liderança, porque as funções de liderança impactam com muita gente e portanto eu tenho um sentido de responsabilidade muito grande, tenho um sentido de serviço também muito grande, mas eu preciso de sentir que aquilo que eu estou a fazer de facto vai ser bom para os outros. E nem sempre nós temos essas certezas e, portanto, temos dúvidas, mesmo quando sabemos que podemos ter tido algum impacto positivo para o outro, mesmo assim eu fico com dúvidas se fiz o meu melhor, se fiz o suficiente, se chegou, se podia ter feito mais, o que é que podia ter feito diferente. Portanto, sou uma pessoa até que, inclusivamente, acolhe muito bem as críticas e gosto sempre de pensar nelas como algo que eu posso construir a seguir. Portanto, a partir da crítica posso construir e fazer diferente a seguir. E acho que a vida também nos dá muitas oportunidades de nós treinarmos isto. Para isso não podemos ter medo de errar, não é? De falhar. Certo. Eu tenho dúvidas, mas medo
muito dificilmente. Eu acho que o meu maior medo é de ter desconsiderado alguém, não ter tido em consideração algo, mas no restante eu sinto que a questão da responsabilidade é maior do que isso, e sinto que às vezes, ou muitas vezes, nós precisamos mesmo de ser corajosos, corajosos na vida e corajosos nas diferentes dimensões. Nomeadamente a liderança, e ser líder traz também por vezes alguma solidão, porque nos coloca às vezes na posição da decisão final, mesmo que façamos, que eu sempre faço, porque acho que essa é uma coisa que eu gosto, tenho mesmo muito prazer em fazer, que é um trabalho de equipa e de cooperação. Gosto muito de ouvir a opinião das outras pessoas, de partilhar, de discutir, e chegar a uma conclusão. Todas as idades, não é? Todas as idades. Isso é tão bom. E todas as idades mesmo, porque acho que traz coisas diferentes, e acho que abre a nossa forma de pensar a vida e também de dar contributos para a vida, seja ela pessoal ou profissional. E portanto, mas muitas vezes depois a decisão final sendo só nossa, deixa-nos assim com uma espécie de sentimento que, enfim, dá alguma, não sei, solitude, talvez, mas depois isso ultrapassa-se, porque depois logo volto à dimensão da equipa, claro. Mas são coisas com as quais temos que lidar no nosso dia-a-dia. E pensar sobre elas é essencial também para não ficarmos naquele lugar de eu posso, quero e mando, não é? De ok, aquilo que eu tomo, as decisões que eu tomo têm uma implicação aqui. É que isso é sem dúvida muito importante. E também pensar no bem-estar de todos, não é? Acho que é um bocadinho inevitável que vamos agradar sempre a toda a gente, não é? Mas essa tentativa, não é, de olhar o outro, como é que consegues este equilíbrio, não é? Estando num lugar, esta pergunta não estava, mas estava aqui a pensar sobre aquilo que estavas a dizer e portanto vou fazê-la. Como é que tu consegues este equilíbrio, não é? De num lugar de liderança, em um lugar em que, lá está, tens de tomar decisões muito difíceis, como é que consegues lidar com o facto de poderem realmente ser decisões muito difíceis com um impacto no outro? E que com impacto no outro, o que eu acho é que elas têm sempre impacto no outro. E portanto nós nunca podemos achar que tomamos uma decisão que não tenha qualquer tipo de consequência ou de impacto. Ela tem sempre. O que me parece que é importante é nós considerarmos os diferentes outros que nós temos à nossa frente. E no fim, tomemos uma decisão que tenha sido ponderada, que esteja fundamentada, e eu acho que a nossa ciência nos ajuda muito também com isso, que não desrespeite. Mas mesmo não desrespeitando, ela não vai agradar a toda a gente. Até porque muitas vezes nós tomamos decisões que não vão abarcar tudo aquilo que nós precisávamos de abarcar, então temos que seguir caminhos, e para seguir caminhos nós tomamos decisões, tipo microdecisões, também, não é? E estas microdecisões às vezes também são difíceis, mas acima de tudo, eu sinto que o foco deve ser o processo da tomada de decisão, e depois o processo que é o caminho que leva a decisão ao outro vai sustentar, e o caminho é um caminho de serviço. E portanto esta tomada de decisão, uma liderança, é uma liderança para estar ao serviço dos outros. E eu acho que isto ajuda a que nós tenhamos sempre muita noção deste impacto. Sim. E agora a última questão é: o que é que significa para ti deixar um legado, e se pudesse ser lembrada por uma única contribuição, seja na vida pessoal ou profissional, o que é que gostarias que fosse? Essa é uma pergunta mesmo difícil. Pronto. Mas eu sou um bocadinho, né? Mas eu sou uma pessoa muito valorizadora de todo o percurso. O meu percurso, o percurso das pessoas, o percurso das instituições, por exemplo. Eu gosto muito de história e sou muito valorizadora da história, do que levou ao aparecimento das coisas.
e muito valorizadora também de todos os contributos que foram dados pelas pessoas. Eu acho que é por isso também que mesmo nas minhas relações de amizade, que eu preservo muitas amizades, mesmo tendo pessoas muito diferentes umas das outras nas minhas amizades, porque todas elas dão um contributo que fica em memória, não é? E este contributo é importante para acolher novos contributos, novas gerações. E porquê? Porque nós não cortamos com a nossa história para... nós acumulamos história, nós acumulamos experiência e, portanto, também o legado é isto, são as memórias que, no fundo, nunca deixarão de estar presentes e que passarão em continuidade, mas que levam transformações, porque elas são necessárias também, que estão sujeitas a mudanças, porque elas também são necessárias, mas que, quando se fala em passagem de legado, ela tanto vem da dimensão do conhecimento, como vem da dimensão, por exemplo, da nossa atividade profissional, daquilo que foram as nossas práticas, como vem da nossa própria pessoa. E, portanto, neste aspecto, o legado intergeracional é absolutamente essencial. E já agora, também é essencial que neste legado, todas as decisões que nós tomamos, não pensemos só naquilo que é o impacto imediato, não é? Mas o impacto para outras gerações que nós não conhecemos. Eu sou uma pessoa que vive muito bem com uma perspectiva diacrónica, mais do que sincrónica, o que significa que não tenho uma necessidade de recolher logo os frutos das coisas. Então tenho muito esta visão, este gosto por pensar que, mesmo que não se colha logo, deixamos plantado. E provavelmente há muitas coisas que vão acontecer, seja da minha pessoa enquanto pessoa, seja da minha parte profissional, seja dos contributos que eu dei para a profissão, para as pessoas, para quem quer que seja. Há coisas que se calhar só mais tarde é que vão ter algum fruto. E eu até posso já nem cá estar nessa altura. E, portanto, esta dimensão diacrónica para mim é uma dimensão muito importante. Eu nunca tinha pensado nela, é realmente muito bonito, inspirador, realmente. Sim. É como a história, não é? Como estavas a dizer, gostas muito de história, aquilo que aconteceu e que agora tem um impacto, não é? E que lá está, nós às vezes queremos as coisas já e assistir, e se calhar o nosso maior legado é aquilo que nós deixámos e que ficou dentro das pessoas e que foi crescendo e crescendo e crescendo, mas que começou com a sementinha que nós plantámos. Não é? E eu acho que aquilo que eu mais gostaria de deixar era mesmo esse toque humano, porque, portanto, eu escolheria mesmo isso, não nenhum feito meu, nenhum produto do que eu fiz. Eu acho que era mesmo o toque humano, porque esse toque é o que eu acho que nos faz viver, e viver com vontade, e com vontade de querer também continuar ligados. Obrigada, Sofia. E pronto, não tenho aqui mais questões difíceis. Obrigada, este foi Filipa. Obrigada. Este foi mais um episódio do Mais de Nós. E sem dúvida um episódio muito inspirador. Eu levo comigo muitas reflexões importantes nesta conversa, e olha, comigo já deixaste uma sementinha de muitas ideias que as vou pensar. Obrigada. Obrigada.